E aí, de uma hora para outra, todos os prédios começaram a receber grades. Você sabe disso? Eu acho que quase nenhum tem um interfone que funciona de você apertar o botão e a porta abrir. O mais comum, 98% das vezes, é que a pessoa tenha que... E eu vejo que no Brasil, isso talvez é uma coisa mais vintage, não é assim no nosso dia a dia. Aqui é dia a dia música americana. Mais do que tango, hein? Escuta o que eu tô falando. Olá, tudo bem? Gabi Casé aqui. Hoje eu vou te contar coisas que não existem mais no Brasil, mas que existem aqui na Argentina. A Argentina tem essa característica de conservar a moda por muito tempo e tem coisas aqui que realmente a gente não encontra mais no Brasil. Você sabe o que são? Já vou começar com uma que é fantástica. Prédios sem grade em volta. Na minha infância, no Brasil, eu morava sempre na Zona Sul, ali em Botafogo, já morei na Gávea, já morei no Leblon, e eu acompanhei a época que começaram a cercar as praças e começaram a ter grades nos prédios. Eu me lembro perfeitamente, antigamente na calçada você via ali a portaria, tinha eventualmente uma porta de vidro, o porteiro e nada mais. E aí, de uma hora para outra, todos os prédios começaram a receber grades. Você sabe disso. Se você mora numa grande cidade como Rio, São Paulo, não tem mais. E aqui em Buenos Aires não tem grade em prédio. É muito raro a gente ver. É muito mais comum a gente não encontrar grades em prédios do que o contrário. Então isso eu acho super legal. Tem aqui, no Brasil não tem mais. Essa lista não é exaustiva, ou seja, pode ser que tenha algum outro item que eu não venha lembrar aqui nesse momento, por isso seu comentário é tão importante. Por sinal, eu queria te fazer uma pergunta, você já é inscrito no canal? Esse canal fala sobre coisas de Buenos Aires, então qualquer dúvida que você tiver, se você precisar vir para cá, fazer turismo, ou seja lá o que você tiver que fazer aqui na Argentina, com certeza eu vou poder te ajudar aqui no canal. Sapato plataforma é uma coisa que volta e meia me perguntam, outro dia até na live mesmo que eu faço toda segunda-feira, tinha alguém falando isso, nossa, mas elas ainda usam sapato plataforma? Sim, aqui na Argentina todo mundo usa sapato plataforma, tênis plataforma, chinelo plataforma, sandália plataforma e essa moda não é de hoje, é muito antiga, continua acontecendo e eu acho que não é mais tão frequente no Brasil. Aqui nunca saiu de moda e segue estando. Disco de vinil, eu sei que é uma especialidade para alguns colecionadores e que no Brasil você consegue encontrar alguns locais especializados nisso. Agora aqui em Buenos Aires é comum você encontrar lojas em centros comerciais, as pessoas realmente compram vinis, existem várias opções, são valorizados pra caramba, né? É comum que a pessoa tenha um toca-disco até em casa. Então é como se aquela cultura de escutar disco de vinil não tivesse morrido ainda, ainda está muito presente. E não é só em loja especializada não, em bancas de jornais você encontra vinil para vender. Deep Purple. Tá vendo? Ó, Deep Purple vendendo na banca de jornal. Banca de jornal é Puerto Diário. Legal, né? Aliás, esse é outro item, banca de jornal. Aqui em Buenos Aires está repleto de banca de jornal. Eu sei que tem menos do que tinha antigamente. Nos anos 90, quando eu frequentava muito Buenos Aires, mas antes de eu morar aqui, eu ficava impressionada como as bancas de jornais ficavam abertas até tarde. Hoje em dia eu vejo que tem menos, mas ainda tem bastante, principalmente em relação ao Brasil, eu vejo uma quantidade muito maior de bancas de jornais e de pessoas que frequentam banca de jornal, que saem todo dia para comprar jornal. O jornaleiro entrega o seu jornal em casa, eu que assino o jornal de papel, o jornaleiro da minha banca aqui do meu bairro entrega na minha casa. Então, assim, é uma cultura que não se perdeu e que aqui você encontra. No Brasil tem ainda banca de jornal? Aposto que tem pouco. Um negócio interessante que acontece aqui também é o interfone. A maioria dos prédios tem interfone. Eu acho que quase nenhum
Tem um interfone que funciona de você apertar o botão e a porta abrir. É comum você escutar o seu interfone tocar. Você atende o seu interfone, aí você tem que descer e abrir a porta para o sujeito. Já me explicaram que isso é um item de segurança. Eu, sinceramente, só vi uma vez ou outra alguns prédios mais modernos que não tem porteiro, onde a pessoa, por câmera, consegue identificar quem está ali na frente, né, tocando o seu interfone, apertar um botão e a porta se abrir. Mas normalmente, o mais comum, 98% das vezes, é que a pessoa tenha que descer para abrir a porta. No Brasil, isso é impensável. Desde que começou o interfone no Brasil, a gente abre pelo botão, né? E aqui não é assim. Você quer ver um troço que eu não vejo no Brasil há séculos? Eu acho, sei lá, que eu devo ter sido parte da última geração que andava sozinha na rua sendo criança. Eu me lembro que quando eu morava em Botafogo, a minha avó uma vez me treinou a descer do apartamento dela, ali que ficava na rua São Clemente, dobrar na Bambina para eu comprar Benjamin. Hoje em dia isso se chama T, né? Benjamin também eu acho que se fala, não importa. Eu tinha menos de 9 anos e eu fui sozinha comprar esse negocinho lá para botar a tomada. Crianças andavam sozinhas na rua. Hoje em dia é tão perigoso, né? Ninguém, eu como mãe, jamais deixaria meus filhos andarem sozinhos na rua. No interior do Brasil, isso também sempre foi comum. Eu cheguei a morar no interior do estado do Rio e lá, criança já não andava mais sozinha. Pois aqui em Buenos Aires, que é uma capital federal, é uma cidade grande, canso de ver criança andando sozinha. É até chocante, mas é comum, sabia? Na outra ponta da evolução humana, os idosos aqui em Buenos Aires têm também um protagonismo muito grande. É uma cidade, especificamente Buenos Aires, capital federal, que é onde eu vivo, onde tem muitos idosos. Então a população idosa aqui é numerosa. Agora, o que é super legal observar é que eles são super independentes. Muitos moram sozinhos, eles têm uma longevidade muito alta, né? E conseguem praticar atividades culturais, saem para dançar, vão ao teatro, frequentam restaurantes, têm descontos em vários restaurantes, são aposentados, se encontram, jogam cartas, nos cafés estão cheios de idosos, passeiam com os cachorros. Então eu vejo que eles são mais independentes e muito valorizados. No Brasil, eu vejo o idoso muito atrelado à família e cheio de não pode. Ah, não pode, não deve, não pode, não deve. E aqui eu vejo a população mais velha muito ativa. Qual foi a última vez que você andou de carrossel? Provavelmente na sua infância. E seus filhos conhecem esse brinquedo, essa diversão tão bacana, né, de subir ali no carrossel, ficar em cima do cavalinho, tem os carrinhos, tem carruagem, super divertido essa história do carrossel. E aqui em Buenos Aires está cheio de carrossel, cheio. Todo parque bacana tem um carrossel. Salvo engano, Buenos Aires é a cidade que tem maior número de carrosséis ativos no mundo. É uma brincadeira super lúdica, é uma diversão tão simples e as crianças adoram. Aqui se chamam calecitas. Eu estou interrompendo esse vídeo para falar com você que eu estou muito orgulhosa em poder te oferecer um curso de espanhol para viagem. Se você está vindo para a Argentina, eu acho que vai ser super legal você aprender um pouco de espanhol para poder fazer a sua viagem ser ainda melhor. Então, a novidade é o seguinte: se você se tornar membro do meu canal, você vai ter acesso a esse curso de espanhol para viagem enquanto ele está sendo construído. Se você quiser adquirir também o curso diretamente pela Hotmart, aproveite porque ele está sendo construído e você vai poder pagar com desconto. Então não deixe de verificar aqui na descrição do vídeo
quais são as melhores opções para você, porque agora ele está custando 20% do valor total dele. Música americana dos anos 80 e 90 aqui na Argentina é uma constante. Para as pessoas da minha geração, eu que nasci em 1975 e meu marido que nasceu em 1969, nós sentimos que a cidade foi feita pra gente. Eu não sei se você já teve essa impressão. Se você é da minha geração, quando a gente chega aqui em Buenos Aires, você começa a escutar, nossa, aquela música, né, da minha adolescência, nossa, aquela música da minha juventude, toca sem parar. Você entra no táxi, está escutando música boa, você vai para um shopping, música boa que eu tô falando é música daquela época, né? Então, assim, de maneira geral, é considerado de bom gosto escutar música dos anos 80, dos anos 90. Não somente música americana, rock daquela época, mas também o rock nacional. Isso tem até uma explicação. A Argentina, nessa época, ela viveu um boom muito grande de espetáculos, shows, aqui chama-se conciertos, de música. Então vinham muitos astros internacionais tocar aqui. Era uma época que a cidade era dolarizada, o dólar e o peso valiam o mesmo. Então, muitas bandas do rock nacional floresceram nessa época, porque existia uma lei que elas abriam os shows dos artistas internacionais e tinha show para tudo quanto é lado, inclusive bandas que vinham diretamente para a Argentina e nem tocavam no Brasil. Então eu acho que talvez de uma certa forma isso ficou no inconsciente coletivo da galera. Então eles escutam e eles fazem referência e eles conhecem, e a juventude também. Você pega um moleque de 14, 15, 16 anos, ele tem referência musical daquela época e vai acumulando, né, com tudo. Então a Argentina é um país muito musical e essa cultura dos anos 80, 90 continua super presente. E eu vejo que no Brasil isso talvez é uma coisa mais vintage, não é assim no nosso dia a dia. Aqui é dia a dia música americana. Mais do que tango, hein? Escuta o que eu tô falando, mais do que tango. Veja bem que nesse vídeo eu não quero fazer uma comparação do que é melhor, do que é pior. O nome do vídeo é o que ainda tem na Argentina que não tem mais no Brasil. Então eu não tô fazendo juízo de valor do que é bom, do que é ruim. Mas uma coisa eu não posso me furtar de comentar. Eu me lembro na época que eu ainda era criança, citei a minha avó já nesse vídeo, cito novamente. Minha avó foi professora das boas. E ela me dizia que antigamente a escola pública no estado do Rio de Janeiro era muito boa. Só que quando eu já era criança, eu sabia que a escola pública, pelo menos no meu estado, que é o Rio de Janeiro, não era boa. A escola pública no estado do Rio de Janeiro, eu posso falar isso com maior tranquilidade, sempre foi uma opção ruim para você colocar os filhos. Aliás, isso sempre causou muito problema social, porque quem não tinha dinheiro para pagar uma escola privada tinha que botar o filho numa escola pública sabendo que o ensino não era legal, não é bacana. Aqui em Buenos Aires ainda existem inúmeras escolas públicas de qualidade, independente da tensão do ensino público com eventuais governos, mais à esquerda, mais à direita, cada hora tem uma complicação. Tem greve de professores, mas o ensino é de qualidade. O ensino aqui público é de muita qualidade. Eu mesma, que estudei em escola particular, meus filhos estudaram em escola particular no Brasil. Quando se mudaram para cá, foram estudar na rede pública de ensino, porque a qualidade é inegável. Principalmente na capital, eu posso assegurar que sim. Agora eu quero saber de você, o que você já viu que tem aqui na Argentina e que não tem mais no Brasil? Me conta, porque eu tenho certeza que tem mais coisa e eu posso estar me esquecendo. Gostaram do vídeo? Dá um like para eu saber se você gostou. Um beijo e até a próxima.